E aí? Caio, eu também era adventista, sabe? Também aconteceu uma tragédia na minha vida e na vida dos meus filhos. Eu tive uma separação. E a igreja só atrapalhou. E ficou tudo por isso mesmo. Já fazem 15 anos que eu me encontro só. Porque meu ex-marido tomou ódio de tudo e de meus filhos. Tudo por causa da minha cegueira de acreditar que era essa igreja verdadeira. E não eu sou a igreja verdadeira. Isso. E o meu pastor é o agricultor. Todo crente que estando em mim não tiver funcionalidade, eu corto. Mas todo que dá dízimo, eu limpo para que produza mais dízimo ainda. Nossa, diabólico, né? É. Nossa. Porque eu vos digo, eu sou a igreja verdadeira, sem mim nada podeis fazer. Foi isso que o diabo na igreja contou para vocês, estragou a vida de meio mundo até aqui. Meio mundo, né, Caio? Que coisa horripilante. Cara, viu? Só tem uma história. Olha, espírito ainda pode dizer, essa aqui estragou, mas eu vou reencarnar e quem sabe aprendo. Não, mais salvação para eles. Só tem uma entre o berço e a sepultura. E a única que o cara tem, ele entrega na mão de um doido para estragar. Ou de uma chocadeira, de parideira de serpentes, uma igreja covil de salteadores, para estragar a vida dele. Eu não consigo entender. E quando o cara tem evangelho, e pensar que essa desgraça inteira é fomentada em nome de Jesus. Aí você lê Jesus aqui, e Jesus não é assim. É o diabo dos crentes. É o diabo dos crentes. O Jesus verdadeiro é o diabo dos crentes. E o diabo dos crentes é quem eles chamam de Jesus. Quem os crentes chamam de Jesus é quem o Novo Testamento chama de diabo. E quem o Novo Testamento chama de Jesus, a igreja trata como diabo, quando ele é praticado no meio dela. Meu irmão, eu queria estar sendo exagerado. Não Mas está. O problema é que eu não estou. Não está. Olha, depois da minha exclusão da Maranata, os pastores da Maranata, quando alguém começava a orar ao Senhor, foi cuidado, você está ficando tão obcecado por Jesus igual Fonseca, hein? Cuidado. Olha só, Caio. Que ridículo. Que ridículo. Jesus vira o diabo. Vira o diabo. A igreja que é a Santa Ave Maria. Cheia de graça, convosco. Morreu fora da igreja. E fala que os católicos que são os entes mais católicos que eu conheço hoje no Brasil são os evangélicos. Porque a Santa Igreja Universal, Evangélica, Pentecostal, Quadrangular, Batista, de que natureza seja, com os seus papinhas vivos ou doutrinários, são mais católicos do que a Igreja Católica. Olha, o meio evangélico não tem uma unicamente. No mundo inteiro, dos oficiais do cardinalato evangélico mundial, não tem um cara que consiga hoje vivo desamarrar as sandálias do Francisco no Vaticano. Eu estou falando como homem. Sim. Homem a homem. Tem um cara como o Billy Graham, que tem uma vida íntegra a vida inteira, mas que nunca teve a espontaneidade do Francisco. A coisa mais legal do Francisco é que ele é espontâneo. Ironia, né? Ele é irônico, ele é espontâneo, ele fala como gente. Ele não prega quando fala, ele conversa. Quando ele vai pregar, ele lê uma homilia, porque se ele não lê, ele está de papo. Olha, vá na África, nos Estados Unidos, na Inglaterra, eu não conheço um único cara no meio protestante que tem o estofo humano, não é de cultura, de nada não, é o estofo humano, de ser gente, de se dar liberdade. É um lidar. Liberdade gentosa. Liberdade de gente. Com tranquilidade de gente. Tendo o cardinalato, as coroas, não sei o que, não usar e se tratar como gente. Não tem um no meio protestante, de ponta a ponta, para se igualar ao Francisco. Não tem um. Ele não tem medo. Eu estou falando dos cardeais que aparecem. São Silas Malafaia é o cedo em pessoa, perto de um Francisco. Olha, sabe quando é que eu comecei a ter choque com isso? Eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira.
Quem era o presidente da CNBB era o Dom Luciano Mendes. Na época. Na época dos Loscheider, daquele pessoal todo, quando a CNBB era uma organização articulada. Hoje a CNBB é pálida, ela quase nem existe perto da CNBB da década de 60, 70, 80. Especialmente na década de 80. Era uma CNBB relevante em questões, inclusive, sociais, de saúde pública, de tanta coisa. Pois bem, eu era o presidente da Associação Evangélica, ele o presidente da CNBB. Teoricamente, eram organizações equivalentes nas suas manifestações públicas. Aí eu liguei para o Dom Luciano e falei: Dom Luciano, eu estou querendo ir visitar o senhor, quero saber aonde a gente precisa conversar. Porque nós temos um monte de agendas comuns que a CNBB tem, que a Associação Evangélica tem. O impeachment do Collor é uma agenda comum. Nós defendemos e vocês defenderam. Temos mais essas. Eu fiz um monte de agendas comuns da vida nacional. De coisas que a participação daquelas duas entidades carregava um peso de indicação de sentido. De rumo saudável. Vamos conversar? Ele, claro, quero muito conversar, mas me dê o seu endereço. Eu digo: não, Dom Luciano, eu vou aí. Eu era só um rapaz, tudo aconteceu muito cedo da minha vida. Então eu com 40 anos, todo mundo me tratava como se eu tivesse 70. Mas eu era só um homem de 40 anos com aquela respeitabilidade acumulada de 80 na minha cabeça. Aí eu digo: não, Dom Luciano, ele era um senhor de 70, quase 70. Eu vou aí ver o senhor. O senhor quer que eu vá a Brasília ou o senhor quer que eu vá a Mariana, onde ele mora, no interior de Minas? Ele falou: não, senhor reverendo, me dê seu endereço, por favor, rapidinho. Aí eu falei: eu passo para a sua secretária. Não, eu não tenho não, pode dar que eu escrevo aqui mesmo. Já começou daí a sacanagem. Nossa, né? Que legal. Aí anotou: papai, então deixa eu repetir: Torre do Niterói Shopping, não sei o que, 20º, não sei o que. Ó, reverendo, depois de amanhã eu estarei aí, viu? Aí eu falei: onde é que o senhor quer que eu pegue o senhor no aeroporto? Não, vou pegar um ônibus que sai na barca. Falei: não, Dom Luciano, deixa eu ir pegar o senhor. Não. Deixa eu descer no Araribóia, que não é perto do Araribóia esse lugar? Eu falei: eu vou andando, que eu estou precisando andar, na minha idade a gente tem que andar. Vai desconcertando, vai... Rapaz, aí ele desce lá, era o católico mais importante, executivamente falando, no Brasil e no mundo. Do ponto de vista da igreja brasileira, que é a igreja mais numerosa da Terra. No tempo da teologia da libertação, que era o maior fenômeno teológico do planeta. Esse era o cara. Aí chega ele na minha sala: reverendo, aquele senhorzinho ali. E eu olhando para ele, digo: meu Deus, eu encontro com esses panacas, esses manés ferreiras, assassinos, maçônicos, mentirosos, esses safados, esses ladrões evangelistas, esses balafóbicos, esses loucos todos, chegam aqui com seguranças. Chegava com segurança? Eles andam com segurança, esses caras, rapaz, andam com segurança. 10 seguranças, 8 segurança, todo mundo armado, parece que eles são mais importantes, umas eminências pardas. Todos eles, é um nojo. Aí vem o Dom Luciano lá, sozinho, andando pela rua. Todo mundo sabia quem ele era, o Dom Luciano. Vivia na TV todo dia, andando pela rua. Chegou lá, foi. Quando eu vi ele se levantando, botando um cafezinho pra ele. O senhor quer? Falei: pelo amor cara, de sangue Deus, bom, cara. No maior Então, o Chiquinho é um cara desse tipo. No meio cristão, dessa liderança que aparece no mundo inteiro, não tem um, cara. Que possa, não estou falando de doutrina, verdade, sabe? Não, eu estou falando de homem a homem, gente a gente, ser a ser. Não tem um que eu conheça assim de longe no universo do panteão protestante que tem o estofo de humanidade para conversar singelamente com um homem sem babaquice. Não dá. São todos os grandes babacas. Os que não são porque não chegaram lá. Porque a maioria chega e vira. Não conseguem se manter simples. Se corrompem sempre. E aí? E aí que você entrou nessa história desses caras, baseado numa pergunta de uma mulher que
que lançou a seguinte frase. O genro está com o problema lá. Que era, não, a mulher que era adventista. Isso. E o casamento dela acabou por isso. Aí a frase final dela foi de acreditar que essa era a igreja verdadeira. Ok? Pois é. Só que aí, você falou do padre, você falou do papa. E entrou um cara aqui que é um padre. Sacou? Saquei. Ele fez um comentário acerca daquele esquema que você falou, aquele comentário que você fez do Fábio de Mello. Conta um pouco da relação. Você quer voltar na mulher ou você quer falar do padre só para dar essa final? Não, da senhora eu já falei tudo. Tá, mas ela faz um pedido para você no final, Qual é? entendeu? Ela fala assim: eu não fui me dando conta de que tudo estava indo por água abaixo. Depois que comecei, pela graça de Deus, a te ouvir, aí eu compreendo o que realmente é o evangelho. Certo. Mas meu ex-marido vive na bagunça e continua me odiando, Caio. Mas é Por favor, me ajuda a fazer ele compreender que eu preciso pedir perdão, para que ele aceite meu perdão. Eu ainda amo meu o problema dela é que ela quer que o cara volte. Sim. Esse é o problema dela. É que ela ainda tem aquela cabeça evangélica adventista. Ah, sim. De que uma vez casada com ele, vai ter que ser com ele ou com ninguém mais. Então por isso que ela está há 15 anos sozinha. 15 anos enroscada ali. E quer que ele volte, porque a cabeça dela ainda é religiosa. Se não for com ele, qualquer outro homem de quem ela goste, a quem ela se una, a igreja adventista vai dizer que ela está em adultério. Ela já saiu da igreja adventista, mas o adventismo não saiu dela. É só por isso que ela está nesse conflito. Então, para não perder tempo, sim, vá lá no caiofabio.net, que é o meu site, está aí na VMVTV está escrito caiofabio.net em cima. Clica que você passa para lá, não agora, daqui a pouco, tá bom? E escreva lá em pesquisa, casamento, divórcio, novo casamento. Tem milhares de textos para você ler, entender, absorver, compreender, fazer a sua síntese. Uma vez que você faça isso, se você quiser, me retorne aqui. Mas agora é a sua hora de fazer o seu dever de casa, senão vou ficar 10 horas explicando o que já está escrito, que não dá nem para dizer quantas vezes está escrito, mas está escrito bilhões de vezes. Vamos lá.